Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, esta casa que nos acolhe sempre com muito amor. Desde o momento em que nós entramos aqui, que a espiritualidade nos recebe, cada um de nós aqui já está recebendo o tratamento, já está aqui tendo essa troca fluídica, que faz parte do tratamento. Eu sempre gosto muito de falar quanto essa doutrina é abençoada, quanto nós somos abençoados por poder conhecer esta doutrina. Eu escutei, não sei se eu já comentei, mas eu escutei, acho que é semana retrasada, um vídeo onde haviam dois comentários. O primeiro, uma das pessoas disse que gostou muito, que gostava muito da doutrina, que achou assim o trabalho do Kardec excelente, né, uma obra-prima, mas disse que ele errou no momento em que ele colocou na doutrina o Evangelho de Jesus. Que ele achou que não era necessário, porque se era a doutrina dos Espíritos, falava sobre Espiritismo, não havia necessidade de colocar ali no meio a religião e, no caso, o Evangelho, Jesus. Ele achava que ele tinha errado nisso. E é um grande engano, porque quem estudou a doutrina e conhece a doutrina sabe que um complementa o outro. A gente poder entender o que Jesus falava por parábolas só conseguimos através da doutrina. E a doutrina que se coloca como um auxílio para que a gente se transforme moralmente, ela precisa de um apoio, de um espelho, que está lá realmente no Livro dos Espíritos, né? O nosso modelo e guia é Jesus. Então não tem como a gente ter uma doutrina que fala realmente da reconstrução, que nos mostra o porquê de estarmos aqui, se não tiver ali a explicação de Jesus, sobre os evangelhos, falando sobre a vida futura, sobre as moradas da casa de meu pai, ou do nosso pai, a continuidade da vida, né? Então uma coisa complementa a outra. Então eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que a doutrina espírita, ela é muito importante, porque nos tempos em que nós estamos vivendo, não há como a gente continuar e entender o que está passando, o que está acontecendo, sem conhecer a doutrina, sem as explicações que a doutrina nos traz. Porque senão a gente acha que está tudo se perdendo, que é o fim do mundo, que está tudo acabando, que os valores estão sendo invertidos, que a sociedade se perdeu e que Deus virou as costas para a Terra. Quando na verdade o que a gente está vendo é a transformação, é uma passagem, é uma mudança. E só por fim aqui, para trazer hoje uma reflexão, um pensamento sobre os trabalhadores da última hora, é justamente no último item, né, que fala sobre os obreiros, e que a gente tem esse entendimento, porque nós fazemos parte desses trabalhadores. Não é que nós somos melhores do que ninguém, não é isso, mas o conhecimento que nós detemos também traz muitas responsabilidades. Tanto conosco, com a nossa encarnação, quanto os nossos irmãos, a nossa família, aqueles que estão mais próximos. Que a gente se acostume a falar mais sobre a doutrina, mostrar realmente, além da comunicação dos espíritos, trazer realmente a questão moral e que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito de tudo isso, e que a gente se alegre, porque se nós olharmos para a história da humanidade, as barbaridades que cometíamos e achávamos que estávamos certos, que movimentávamos grandes guerras em nome de Jesus, em nome de Deus. Hoje nós estamos buscando praticar a caridade, os ensinamentos, acolher como Jesus nos acolheu. Se no passado a gente achava comum e até certo o homicídio, ainda que para defender a honra, hoje nós deixamos tudo para a justiça divina e com muito amor, porque a gente sabe que Deus não é que a sua justiça tarda, ela simplesmente acontece no momento que tem que acontecer. Então, essa nossa caminhada ela é muito mais feliz, apesar das provas e das expiações, porque a gente tem a certeza e a convicção que no futuro
nós receberemos realmente tudo aquilo que plantamos. Eu vou convidar todos para que a gente feche os olhos. Para que nós, aqui, unidos fraternalmente, irmãos de caminhada, de jornada, encarnados e desencarnados que aqui estamos juntos, vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sempre de olhar doce, compassivo, de braços abertos, sempre pronto a acolher os nossos corações. E vamos aproveitar este momento para agradecer a Deus, primeiramente, nosso Pai amado, Pai querido, pela bênção desta encarnação, pelas provas, as expiações, que são as oportunidades de remissão dos nossos erros. Agradecer pelos familiares difíceis, que são a nossa prova, porque ali conseguimos, dentro dos ensinamentos, colocar realmente na prática tudo aquilo que aprendemos. Agradecer ao nosso mentor, esse anjo querido que Deus colocou ao lado de cada um de nós, para nos ajudar nessa nossa jornada, para que possamos evoluir, crescer, auxiliar os nossos irmãos. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade, para que neste momento de reflexão, de entendimento, possamos absorver todos esses conhecimentos e aplicar na nossa jornada. E vamos ainda pedindo à espiritualidade amiga, que está aqui conosco e que desde muito cedo está preparando esse ambiente para que pudéssemos aqui ser recebidos, que a espiritualidade acolha a nossa irmã Eliana, para que ela consiga aqui, com tranquilidade, com serenidade, passar tudo aquilo que ela se preparou para passar para nós. E assim, com o pensamento em Jesus, envolvidos por esse amor e essa luz emanada dos nossos irmãos, vamos fazer a prece que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos. Boa noite. É sempre uma alegria estarmos aqui hoje para falar sobre o Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a voz de Deus, né? Não vai ser um estudo denso, mas talvez um estudo mais leve, divertido. Então a gente vai aprender se Deus fala com a gente, Ele tem uma voz, que voz é essa? O que Ele fala? Mais uma vez, eu trago nessa palestra depois alguns exemplos práticos da minha própria vida. Porque o conhecimento sem estrutura prática, sem aplicabilidade prática, ele é um conhecimento meramente superficial. Ele é muito importante para a gente estudar e aprender. Mas se eu não pratico aquilo que estudo, então aquele conhecimento não faz parte de mim. Por isso que a gente traz as experiências práticas, né? Que é para mostrar não um exemplo de vida, mas o exemplo de uma manifestação divina e como ela age através das minhas percepções. Cada um vai ter uma percepção diferente, porque essas manifestações vão ser trazidas a cada um no seu íntimo. Mas aqui eu posso falar de mim. Antes da gente falar dessa aplicabilidade prática, né? Esse estudo ele foi produzido através de Joana de Ângeles,
O Ser Consciente, Humberto de Campos e a Revista Espírita. Então a Joana, ela vai falar sobre o juízo interno, né? O Livro dos Espíritos vai dizer que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então cada consciência nossa, cada um de vocês, cada um, tem essa lei divina escrita na própria consciência. Então a gente vai aprender o que é essa consciência. E esse juízo interno, então, Joana vai falar que é a expressão divina em nós. Parece aquela vozinha, aquele sentimento, que quando a gente faz algo bom, ela se manifesta como uma paz, uma alegria, uma felicidade, uma tranquilidade. Mas também é aquele sentimento, aquela sensação de angústia, né, de sofrimento, quando a gente parte para a agressividade, faz alguma coisa que não deveria, e a nossa consciência, ou seja, a expressão divina, cobra. E ela cobra interiormente. Mesmo que a gente não esteja ainda consciente das nossas atitudes, existe uma perturbação interna que nos deixa assim desequilibrados, em busca de paz. Então a gente às vezes foge, né? Para tentar sanar essa sensação de desequilíbrio interno. Saulo de Tarso, ainda inconsciente das verdades do Cristo, ele se sentia desequilibrado quando ele via a pregação dos cristãos, né? E ali Gesiel pregando, e Gesiel tinha a paz que ele tanto buscava uma vida inteira, mas não havia conquistado em seu coração. Então a paz que ele queria e via no outro, e ele não conseguia, aquilo perturbava. E ele tinha uma sensação ali de incômodo, de angústia, que conforme ele vai perseguindo os cristãos, aquele sentimento fica ainda mais potente, mais intenso, e ele movimenta através da raiva, né, da ira que ele tinha, mas ele projeta nos cristãos aquele desequilíbrio. Mas era a própria consciência dele que estava alertando ali que ele estava fazendo alguma coisa errada. E aí, quando ele toma consciência das verdades do Cristo, ele muda. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre essa expressão divina, né? A Joana vai falar que essa expressão é a conexão que vai equilibrar o ser consciente e o ego. Então, existe o nascimento da nossa consciência. O princípio inteligente, ele vai estagiando lá entre os reinos minerais, vegetais, animais, até se tornar consciente, ter o livre-arbítrio, que é o reino nominal. Aí ganhamos, então, essa consciência. Então, em bilhões e bilhões de anos, esse princípio inteligente vai percorrendo, evoluindo, até concluir o livre-arbítrio e a sua própria consciência. Então, nós temos ainda o ego que significa ainda, que simboliza ainda os automatismos animais, né? A nossa impulsividade, a nossa pulsão, a nossa busca pelo prazer e a nossa necessidade de prazer o tempo todo e manter o equilíbrio, né? Então o ego ainda é muito forte interiormente dentro da gente, porque nós estamos nesse processo evolutivo, ainda não alçamos as esferas superiores. Então é natural que o ego ainda nos conduza a maior parte dos nossos sentimentos. Mas cada um de nós, cada ser criado, possui essa expressão divina também, e Joana chama de ser essencial. O que é o ser essencial? Interiormente, inclusive do ego, vai sendo criada essa consciência, que é esse juiz divino, ou seja, a expressão divina em nós, que vai se tornando consciente à medida que a gente vai experienciando as várias reencarnações e vai buscando o caminho do bem e deixando o caminho do mal para trás. Então nós vamos nos tornando cada vez mais conscientes até sermos esse ser essencial, que é o ser já angelical, que é o ser que já possui todas as virtudes, que é a nossa destinação da nossa criação. Então ela diz aqui que esse juízo interno,
essa função, ela vai provocar uma autoconsciência, uma busca pela reforma íntima. Então, o tempo todo, nós estamos buscando melhorar-nos como pessoas. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente quer estudar para amanhã ser uma criatura melhor. Então, à medida que a gente vai se tornando consciente de si, das próprias atitudes, a gente vai buscando se enriquecer cada vez mais e nos reformando intimamente, nos modificando. Ela vai dizer também que esse juiz interno, ele vai nos impulsionar à busca pelo amor, a busca por amar e também aos autossacrifícios, ou seja, o trabalho em função de alguém, de algo, em função de dedicação sacrificial, ou seja, de encontrar um sentido para a nossa própria vida. Então, de dedicar, de fazer o bem, de serviços, né, para os outros. E aí ela vai dizer aqui que ouvir também, que evoluir é justamente ouvir essa voz interna, essa expressão divina da nossa consciência, e então tornar a nossa consciência um superconsciente. Então, à medida que a gente vai ouvindo a nossa consciência, e essa consciência como juiz interno, como expressão divina que fala interiormente conosco, à medida que a gente ouve e pratica, a gente vai criando, então, esse superconsciente, a gente vai evoluindo, né? Por isso que Jesus dizia, né, aqueles que ouvem a minha voz e a praticam. A expressão de ouvir, mas não ouvir de escutar, porque escutar é uma manifestação biológica do ouvido, mas de ouvir, de compreender esses ensinamentos, essas sensações, esses sentimentos e essas expressões, né, do que é certo, do que é errado de fazer e cumprir. Então, assim, Joana vai falando que essa superconsciência, ela vai evoluindo e ela é criada como uma semente. E ela vai evoluindo aos poucos. Ela diz o seguinte: nós temos algumas fases de consciência, são 5. A primeira é o sono sem sonhos, que é justamente quando a gente está no instintivo, no automatismo ainda. Depois a gente passa para o segundo estágio, né? Vai subindo, nível de consciência. É quando a gente já tem emoções, já se desperta para a vida, para as emoções. Depois a gente passa para o sonho acordado. E é nesse ponto que a gente parece que a gente já evoluiu e que nós já estamos nessa fase. Que nós já fazemos escolhas conscientes e, inclusive, nós temos muitos conflitos internos, principalmente os espíritas, que não se conformam em ser quem é. Porque vislumbra ser, né, um Paulo de Tarso, um Chico Xavier, uma Joana, porque sabe que essa é a finalidade do ser, auxiliar ao outro, mas ainda não é. Mas ainda comete muitas falhas, muitos erros, mais ainda dá ouvidos demais ao ego, né? Ainda se move pela raiva, pela agressividade, pela irritabilidade, deixa-se ser sequestrado emocionalmente pelo impulso das emoções, né? A gente ainda erra muito nesse ponto, mas porque é natural do ser humano. Nós somos seres humanos ainda, não somos anjos. Iremos nos tornar, mas enquanto isso, estamos aqui errando. E por isso a gente tem muito conflito interno. E justamente esse conflito é para promover a evolução. Que a gente pensa, poxa, eu devia ter falado de outra forma, devia ter feito de outra forma. O que eu falei não soou bem, a pessoa entendeu mal, não estava bem naquele dia, não consegui dar atenção para a pessoa. Então são essas autocríticas e autoanálises que vão trazendo uma modificação interior para que a gente possa ir treinando e não mais sermos sequestrados emocionalmente pelo nosso humor momentâneo, mas que a gente possa, independente do que a gente sente, tratar, cuidar, trabalhar, para que a gente possa evoluir cada vez mais. E aí ela vai dizer o seguinte: a penúltima estágio, né, da consciência é a transcendência do eu,
que aí já é quando a gente está trabalhando exclusivamente para o altruísmo, para os sacrifícios, e depois a consciência cósmica, que é o amor universal. Aqui simboliza a consciência de Jesus, já o último nível crístico de consciência. Então veja bem, nós já passamos o sono sem sonhos, com sonhos, e agora a gente está no sonho acordado. Então a gente está nessa transição entre sono acordado e a transcendência do eu. Nós já passamos bastante um percurso longo, né? E aí ela vai dizer assim, que esse ser essencial, justamente esse núcleo divino, o ego, que é o nosso administrador, que fica tentando falar, olha, não faz isso, ou faz aquilo, ou você deseja isso, consegue, conquista, e aí interiormente vai falar, olha, não, eu quero outra coisa, ou dá impulsividade aí na sua raiva. Então o ego, na verdade, é uma personalidade transitória. Por quê? Porque o ego ele está voltado mais à parte ainda material, mais mecânica, mais impulsiva, mais animal. E ela é um estágio que ela vai ficar para trás. O que vai sobrar, né, o que vai ser construído, na verdade, é o ser essencial. E esse juiz interno, ou seja, a nossa consciência, que é a expressão divina, ele vai conectar e equilibrar os dois, justamente, o ego com o nosso ser essencial. Então é como se fosse interiormente, assim, um pontinho. Interiormente é o ser essencial querendo expandir, mas o ego ainda está dominando. Esse juiz interno, essa consciência, vai fazendo ele evoluir, né, aumentar essa expressão interior, para que a gente se torne esse ser essencial. E aí ela vai dizer o seguinte, quando a gente se desequilibra, né, quando a gente faz algo ruim e tudo mais, a gente ignora essa voz que fala, olha, não faz isso não é bom para você, você quer, mas não é necessário. Então, todas as vezes que a gente ignora essa voz interior, nós sofremos ansiedade, culpa, autodestruição, perturbação, desequilíbrios emocionais, mentais. Por quê? Porque a gente está indo para um caminho que não é o nosso. Nós estamos indo ao contrário daquilo que nós viemos fazer. E aí, o ego em desequilíbrio, ele vai ter funções, né? Ele vai provocar ali, muitas vezes, o julgamento severo. Então, o ego é como se fosse uma proteção do seu eu. Só que ele tem uma função de um juiz muito severo. Ou ele tem ausência de culpa. Então, ou eu cometo um crime, ou eu faço algo ruim para outra pessoa e não sinto culpa nenhuma, porque o ego me protege, narcisicamente ele me protege do que eu faço de errado. E o ego também, ele pune, né? Aquela consciência punitiva. Quando você faz algo de errado, ele diz, olha, você não merece, você não presta, não merece viver. E são aquelas vozes que vão depreciando o seu eu, né? Isso é quando o nosso ego se desequilibra, porque, na verdade, o ego também ele tem uma função de ajustar, de equilibrar, e a gente precisa trabalhar isso em nós. E aí a Joana vai falar que a solução é justamente o autoacolhimento e o não julgamento. O que ela está dizendo aqui? Olha, eu errei, eu compreendo que errei, não quero fazer de novo, cometer esse mesmo erro, mas compreendo também que eu sou uma criança espiritual, que eu sou um ser humano, falho e que vou errar. Só que eu não quero mais. Compreendi, pego a responsabilidade para mim, como é que eu vou reparar isso? Reparo se for possível, se não, guardo o tempo necessário que a nova experiência virá para que eu possa reparar, às vezes com outras pessoas, com outras situações, mas compreendi ali que errei. Então, eu auto-acolho os meus erros e não julgo. Porque o ego em desequilíbrio, o que ele vai fazer? Ele vai causar em você uma dor, né, de autoculpa e autopunição. Então, você vai se sentir a criatura pior possível, vai achar que você é tão inferior que você não consegue ajudar ou trazer uma mensagem de consolo, que você não merece existir. E aí ele vai buscar, né, recursos para que você se autopuna, ou você entre em ideias intrusivas, obsessivas,
ou que você pare de comer, ou que você coma demais, ou que você busque sentimentos de dores, ou muitas vezes somatiza isso no organismo, e aí a consequência são dores físicas, né? Então o mecanismo do ego, ele é muito importante, e ele é muito interessante que se ele não estiver equilibrado, ele vai causar um estrago dentro da gente. Por isso tão necessário os trabalhos de terapia, de análise, de atendimento fraterno, de expor as suas emoções, aquilo que fizeram, aquilo que sentiram, porque quando você fala, você simboliza o que está sentindo, compreende o que fez, reformula e planeja como vai fazer no futuro. Então esse exercício de falar, nem que seja escrever, conversar com um amigo, é muito necessário para que a gente não entre nesse processo de auto-julgamento. E aí a gente aprenda a se acolher. Esse aprendizado do autoacolhimento, ele é muito importante porque, veja bem, o ego ainda permanece tão forte em nós que quando a gente erra, por exemplo, se eu falar uma palavra que esqueci alguma coisa, eu chego em casa e não durmo, né? Porque eu falei isso, porque eu não falei, porque não sei o que, tinha que ter estudado mais. E a gente entra em ideias, assim, de autopunição. E aí o evangelho, que na verdade é a voz de Deus expressa por Jesus aqui na Terra, vai dizer o quê? Só sobre o amor. Principalmente o amor ao próximo, o amor a ti mesmo, o amor como eu vos amei. E ele vai falar só sobre o amor. A única expressão de crítica era para os religiosos que entendiam, que sabiam sobre a palavra de Deus e não praticavam, né? Além de trazer sofrimento para as outras pessoas. Então Jesus vai falar sobre o amor incondicional de Deus. O que é o amor incondicional? Não tem condição. Se eu sair daqui e matar alguém, Deus vai me amar. Deus me ama como ama o criminoso, como ama o verme, como ama a plantinha, como ama o cachorro, como ama aquele que te feriu. É um amor incondicional, sem condição. Se ele nos ama sem condição, por que nós não nos amamos sem condições? Por que a gente só se ama se não errar, se for bonzinho, se tiver um cabelo bonito, se fizer isso ou aquilo, por que nós não conseguimos nos amar? Aí uns vão falar assim, porque nós não somos merecedores, porque nós erramos muito em vidas passadas, porque a gente erra muito. Pois bem, Deus continua nos amando. Se a gente permanecer aqui 1000 anos errando, continua nos amando. E por que a gente não consegue se amar? Ah, mas eu tenho que merecer o amor. Bom, na parábola do grande banquete, Jesus vai explicar que é justamente porque somos mordomos infiéis que Deus continua nos amando. Inclusive por isso, independente disso, Deus nos ama incondicionalmente. Então não é porque a gente merece, é justamente, Paulo vai dizer, quando o pecado aumentou, a graça transbordou. Isso significa que quanto mais se erra, mais se tem recursos amorosos de Deus para que você possa evoluir. Isso significa que, independente do que a gente escolha, faça ou creia, Ele continua nos amando. Isso quer dizer que o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Deus se ame também. Independente, incondicionalmente, do seu ego, das suas falhas, dos seus erros, da sua fala. Compreenda que esse amor é incondicional. E você precisa começar a aplicar em você para também conseguir aplicar nos outros. A gente só consegue oferecer para os outros aquilo que construiu interiormente. E essa construção, justamente, que o Evangelho vai trazer, e as parábolas do Cristo, Joana vai trazer, que é uma ampliação de consciência, um nascer consciencial,
para as parábolas também, para que a nossa consciência vá se perdoando, vá se amando, vá se cultivando, e a gente vai germinando igual a semente de mostarda, que é pequenininha no começo, mas no final vira uma árvore frondosa. Então é nesse sentido que o evangelho é tão importante, porque o mestre dos mestres é o maior terapeuta, o maior médico de todos. A maior terapia que eu aprendi não foi com a psicanálise, foram com as parábolas do Cristo. A maior terapia que eu pude fazer foi estudando o Cristo. Ele vai nos ajudando a entender esse amor e que ele precisa ser construído dentro de nós. Então ele é incondicionalmente com a gente mesmo também. Ah, mas eu tive uma queda horrível, que eu tenho vergonha de falar para todo mundo. Incondicional. Esse é o amor dele para conosco. Levanta e não erre mais. Então é isso que Joana vai fazer. E eu vou pular para as outras partes rapidinho, só para a gente falar aqui de um sonho de Kardec, que é muito importante. Está na Revista Espírita aqui. Na verdade está aqui, é Consciência Espírita, de Humberto de Campos. Kardec vai questionar por que os espíritas vinham na mesa mediúnica e muito culpados, né? Eles se sentiam culpados demais, mas ele foi analisar e esses espíritas tiveram vidas virtuosas. Foram muitas vezes presidentes de casa espírita, trabalhadores de casa, fizeram muito trabalho beneficente, mas quando desencarnava, voltava para a mesa mediúnica e lá estavam se queixando, né? Se culpando, que deveriam ter feito mais, que podiam ter feito mais e tudo mais. E aí Kardec dorme e em desdobramento, né, um amigo espiritual vai conversar com ele. E aí ele chega num lugar muito escuro, as pessoas gritando, com um umbral assim tremendo, horrível. E ele fica questionando, mas quem são essas pessoas que estão em pleno sofrimento? Seriam eles os perseguidores do Cristo? E aí o Espírito vai falando, não, esses já nem precisam reencarnar mais na Terra, né? Tiveram novas oportunidades, repararam o seu erro, não estão mais aqui. Seriam então os romanos, os soldados romanos que prenderam Jesus? Não, esses já compreenderam o seu erro, já prosseguiram, já evoluíram, nem reencarnam mais na Terra. E aí Kardec pergunta, mas quem então de fato são essas pessoas que estão sofrendo tanto, né? E ele diz, esses são os religiosos, aqueles que tinham o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, mas escolheram conscientemente fazer o mal. Esses que estão aqui sofrendo com a própria consciência, nesse inferno mental, porque poderiam e deveriam ter auxiliado pela consciência que tinham, pelo conhecimento, mas não fizeram. E aí Kardec, né, vai entrar em contato com isso e vai entender por que os espíritas, e essa é uma mensagem tão importante, por que os espíritas se sentem tão culpados. Bom, nessa interpretação deixa a gente a entender que muitos de nós já fomos esses religiosos. E por isso a gente se culpa muito quando a gente perde tempo aqui. A gente poderia ter feito muito mais. Nós também entendemos que os espíritas, com a doutrina que nos mostra que é uma responsabilidade compreender, conhecer, mas aplicar o bem. Porque se não aplicarmos, voltaremos aí em espírito nos sentindo culpados mais uma vez. E aí por isso que a gente se martiriza muito para querer conquistar essa reforma íntima que é dolorida e precisa buscar, né, se melhorar cada vez mais. Por isso que a gente se compromete com o bem, com os trabalhos no bem. E aí esse mentor, ele vai falar assim para Kardec, eu tenho uma admiração profunda pelos espíritas, porque para eles, a fé deles é muito mais do que uma fé passiva,
ou seja, uma fé ativa. É uma fé que movimenta cada um de nós a construir esse reino de Deus, a se melhorar interiormente. É uma fé que move, que cobra, que é chata, que incomoda, né? Que constrange a gente a se melhorar, porque a gente nunca está contente com a gente mesmo. A gente sempre quer ser uma pessoa melhor. E por isso, então, essa consciência dos espíritas, ela cobra muito mais esse grupamento de pessoas do que outros grupamentos religiosos. Então, isso é natural que aconteça. E aí, eu vou trazer aqui só alguns exemplos práticos, né, que a gente fica pensando assim, para falar sobre a voz de Deus. E muitas vezes a gente se faz essa pergunta: será que Deus me ouve? Será que Ele fala comigo? Será que Ele me conhece? Que Ele conhece as minhas dores? Que Ele sabe quem eu sou? Das minhas necessidades? E a gente lembra de uma passagem justamente quando Jesus vai explicar a bondade de Deus. Ele vai dizer: escuta, vocês que ainda são maus, sabem oferecer coisas boas aos seus filhos? Imagina Deus que está nos céus. Se teu filho pede pão, você vai oferecer uma pedra, uma serpente? Então ele questiona isso. Se a gente sabe oferecer aos nossos filhos o que é de melhor, imagina Deus. Essa é a expressão de maior bondade que existe em nós. Então, um exemplo que eu posso compartilhar que me marcou eternamente foi em um dos natais, não foi ano passado, foi no ano retrasado, onde eu estava justamente fazendo essa pergunta mentalmente em um Natal. Eu não podia viajar, eu fiquei sozinha em casa com os cachorrinhos. E aí eu fui fazer só um franguinho para eles, não ia fazer nada para mim. E aí eu perguntando, né, será que Deus me conhece? Será que Ele sabe das minhas dores? E aí nesse momento meu celular, que estava numa palestra do Arthur Valadares, parou. O YouTube, do nada. Aí eu insisti, liguei de novo e continuei, né, cozinhando franguinho, lá muito triste. E aí eu escuto uma voz me chamando da escada. Eliana! Nesse exato momento em que eu perguntei se Deus sabia quem era eu. Estava lá então uma colega de trabalho com um banquete na minha porta para a ceia de Natal. E ela falou assim: olha, eu só vim trazer para você, eu vou embora, que eu tenho que fazer as coisas para minha casa também. Mas eu senti que eu tinha que trazer para você. E ela me trouxe uma ceia de Natal tão linda. E eu coloquei naquela mesa, mas eu comia, eu chorava, eu comia, eu chorava, eu comia, eu chorava. Porque na hora em que eu ouvi a voz, olhei para ela com aquele banquete, a expressão mental que me veio foi: estou à tua porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. E nós estaremos juntos. Era a voz de Deus falando no interior, que Ele sabia quem eu era, conhecia as minhas dores. E que naquele momento de solidão, Ele próprio cearia comigo. Então Jesus entra na minha casa, simbolizando aquela ceia, que foi a melhor e mais solitária, mas também mais presencial, mais divina, que ocorreu em todos os natais, a mais feliz de todas. E ali eu tive a certeza de que Deus está com a gente o tempo todo. Esse foi um exemplo que eu nunca mais vou esquecer. E existem vários exemplos, né? De vez em quando eu brigo com Deus, porque Deus é pai ou mãe, né? E hoje era um dia desses que eu estava brigando com Ele. Mas a gente sente esse contato de Deus justamente
também no silêncio das coisas, das experiências, das circunstâncias e das pessoas, né? Eu queria só mostrar para vocês aqui, só para ir finalizando, um dia que eu estava aqui junto com os cachorrinhos. Esses são... Vai para frente? Aí. Esses são o contato que eu tenho de amor, assim, incondicional, que eles me ensinam o tempo todo. E aí um dia, às vezes eu brigo com Deus, né? Eu fico falando assim, olha, escuta, eu tava lá naquele FaceTime, alguma coisa assim, e aí você tira foto, fica linda, e depois aqueles filtros saem tudo, e aí você fica meio que depressiva, né? E eu com os cachorrinhos ali conversando, e eu ficava assim, Deus, da próxima é esse rosto, é esse cabelo, é esse tudo. Então, assim, a expressão divina não é só daquele choque de tristeza, né? Mas essa expressão que falava também, você é linda. Aí eu falava assim, poxa Deus, mas pra você não vale, porque pra você todo mundo é lindo. E aí eu ficava nos meus devaneios conversando com Deus. E tem uma parte que é justamente que acontece quando eu tô com os cachorrinhos. Quando eu tô com a Lady, ela gosta que ela põe a barriguinha pra cima, assim, aí eu vou olhando as pastinhas, beijando a barriguinha e tudo mais. E aí eu fico conversando com Deus, falo, Senhor, olha só que dedinho mais lindo que o Senhor fez. Aí eu fico contemplando, né? A expressão de contemplar, seja os animais, seja a natureza, seja a criação divina, é uma expressão de intimidade com Deus. E então, às vezes, aí eu mexo assim na perninha dela e ela estica a perninha e fala, ah, Deus, olha que gracinha. E aí eu ouço uma gargalhada assim interiormente, eu dou risada. Então, nesses momentos, eu sei que não estou sozinha. Que é Deus, ou se expressando através do meu anjo da guarda, de um espírito, né, contente, que está ali do lado, curtindo esses momentos e contemplando também. Mas que está ali junto da gente. E aí eu trouxe para dizer que se a gente fosse falar assim, o que é o céu para você? O céu tem várias expressões, né? Um plano superior e tudo mais. Mas o céu, ele é um simbolismo interior de sentimento. Para mim, é quando eu estou passeando de bike com os meus cachorrinhos. Se eu fosse desencarnar, eu penso, eu queria desencarnar, pegar minha bike e os cachorrinhos e ir voando por aí, porque essa é a sensação de felicidade maior, onde eu estou com eles, contemplando a natureza, intimidade ali com Deus, pensando, né? Então muitas vezes eu nem falo com as pessoas porque eu estou interiormente repensando muita coisa, mas para mim o céu seria isso, e é o que a gente consegue construir aqui. Tem só uma partezinha, quando essa minha cachorrinha, ela estava muito doente, há muito tempo ela estava doente desde que nasceu. E os veterinários não sabiam que ela tinha que fazer um exame muito caro, e eu não tinha como pagar. E aí a gente não sabia o que ia acontecer com ela. E aí eu falei assim, poxa Deus, não tira ela de mim, né? Não tira o meu raio de sol. Ela veio, e o dia pode estar ruim, acontecer qualquer coisa que ela tira qualquer sentimento ruim, porque ela está conectada diretamente com Deus. Então a expressão divina do amor incondicional se reflete através dos animais. E a gente tem esse contato, é muito bom. E aí, nesse sofrimento, né, em busca de entender o porquê que isso acontecia com ela, porquê que, né, a gente não conseguia encontrar cura, muitos anos de sofrimento. Então eu passeando, né, eu fico pensando, e aí essa expressão, né, ela vem, às vezes é um sentimento, às vezes é uma sensação, e às vezes é uma imagem, uma ideia. E a ideia veio o seguinte, Casimiro Cunha. E aí eu lembrei de Casimiro, onde ele falava assim, os anjos estão para o homem, assim como os homens para os animais. Como a dizer que os anjos cuidam dos homens, e a nossa função é cuidar dos animais.
Então eu não tenho o poder de estar com ela, mas eu tenho a graça de poder cuidar dela, assim como o anjo cuida de mim. Então, eu, em vez de sofrer triste, se eu fosse perder ela, eu comecei a agradecer a oportunidade que Deus tinha me dado de poder ser o anjo que podia cuidar dela, levar aos veterinários, dar o remedinho, né? E trazer o conforto que ela precisava para a evolução do princípio inteligente dela. E que, mais cedo ou mais tarde, ela não ficaria mais comigo, né? E aí eu fiquei pensando, e essa expressão divina me trouxe esse conhecimento que não era meu, mas se Deus está com ela e se Deus está comigo, eu estou de alguma forma conectada com ela e nós estaremos juntos para sempre. Então é um conhecimento que Deus vai trazendo, né, interiormente, que a gente vai compreendendo, e Ele vai falar com cada um através das suas experiências, dos seus amores, dos seus afetos, dos seus conflitos e das suas angústias, e vai trazer essas respostas. Essa é a voz de Deus que se expressa de inúmeras formas. A última só que eu vou contar. A Lady gosta de andar a cavalo e eu tenho que carregar ela nas costas, porque ela curte dar uma voltinha a cavalo. Ela é muito linda. E justamente também quando as coisas dão errado. Esse foi um dia que eu tinha planejado ir para casa do Chico. E tinha combinado com o pessoal de Portugal que estuda o Evangelho, ia encontrar com eles lá em Minas. A gente ia passear junto, ia deixar os cachorrinhos com a minha mãe. Tava tudo planejado. E tudo deu errado. A cachorrinha da minha mãe mordeu a Lady, né? Não machucou nem nada, mas aí eu desisti de tudo. E fiquei pensando, poxa, eu programei meses, foram 3 meses, Senhor, por que eu não fui? Por que tudo deu errado, né? E aí, Deus fala com a gente, né? Foram os melhores momentos que eu convivi com a minha mãe, que ela não mora aqui, mora em outra cidade, e a gente precisava desse contato, dessa semana juntas, para reatar, né, os afetos, o carinho, o perdão. Então, Deus fala com a gente, olha, você não precisava de ir na casa do Chico, mas você precisava resolver a sua relação com a sua mãe. Porque nós estamos aqui para isso, né? Para resolver esses problemas. Então, justamente as circunstâncias que dão errados também são respostas divinas, dizendo o que a gente precisa resolver e o que a gente precisa fazer. Aqui a Lady indo para a roça, né? Da frase, ela adora um carro, olhar as coisas. E o último exemplo que eu trouxe foi justamente as segundas-feiras que eu tenho que deixar os cachorrinhos para ir trabalhar, e aí eles ficam quase que o dia inteiro sozinhos. E aí eu vou com o coração dilacerado, porque a Lady, ela tem um olhar que acaba comigo. E aí ela se esconde e tudo. E aí eu fiquei olhando aquilo e falo, Senhor, como dói meu coração quando eu tenho que ir trabalhar e deixar eles em casa. A expressão divina que fala na nossa consciência. É assim que eu me sinto também. Quando eu preciso deixar vocês, né? Quando vocês estão aí e quando eu estou longe de vocês. Mas também dizia, eu sempre estou com você, assim como você sempre está com eles em pensamento. Então é assim, talvez também, como Jesus se sente ou se sentia deixando a gente, quando ele chora, né, no Evangelho, lembrando dos apóstolos queridos e que teria que deixar esse planeta, como ele nos ama. E assim as experiências vão trazendo um conhecimento que é um conhecimento desse ser essencial que está interiormente e que cada um de nós tem. Então, para ouvir a voz de Deus, basta falar com ele. E ele vai responder. Desculpe me alongar. Obrigada. Vamos então agradecendo a nossa irmã Eliana pelas palavras de luz que trouxe para nós, de consolo, que às vezes responde a alguns questionamentos íntimos,
E que a gente continue sereno, elevando o pensamento até o nosso Mestre Jesus, com alguma imagem que nos traz muito conforto, muita serenidade, e que possamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo da espiritualidade todo o amparo, porque o único objetivo é fazer o bem a todos nós, desejando sempre que a gente cumpra os nossos propósitos, tudo aquilo que nós preparamos para nós mesmos, e que a gente tenha uma chegada feliz, agradecendo a nossa família espiritual, aos benfeitores amigos, que deixam cair sobre nós agora nesse momento muita luz, muito carinho, muito amparo, muita consolação a todos os nossos corações e aos nossos pensamentos, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com passos mais firmes, tendo a certeza que estamos sempre amparados. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja e nos envolva sempre em muita paz. E que agora, no momento que antecede o passe, nós pedimos sempre para que a gente ainda fique nas nossas preces, elevando o pensamento, para que quando a gente entre na Câmara de Passe, tudo que é do nosso merecimento, tudo que é para benefício do nosso corpo físico, do nosso espírito, que a gente consiga absorver tudo isso, agradecendo sempre a espiritualidade que está aqui conosco. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus.